prazer retornar aqui nesta manhã para um seminário com um tema ainda não é tão importante para as nossas reflexões, em que juntos estamos nessa caminhada em busca de um entendimento a respeito dele para que nos fortaleça diante das provações, diante dos testemunhos, e me coloco aqui, assim como vocês, como grande necessitado de reflexões e de estudos acerca desta temática, perda de entes queridos. A doutrina espírita se apresenta para todos nós, e Allan Kardec dedica um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para dizer que ela é, de fato, o consolador prometido. Se nós separarmos a palavra consolador, descobriremos que ela consola a dor. E uma das maiores dores que nós enfrentamos ao longo da existência é a dor da perda ou da despedida de um ente que parte de volta para o mundo espiritual. Mas é um consolo diferente. Porque consolo sem um esclarecimento racional e lógico, nós já tínhamos antes do Espiritismo. Quando um parente desencarnava, a pessoa chegava no velório com a melhor das intenções e dizia: fique tranquilo, foi morar com Deus. É um consolo. É alguém que vem com a melhor das intenções nos confortar e nos amparar. Só que muitas vezes ficávamos imaginando, mas será que foi morar com Deus mesmo? Porque às vezes os atos daquela pessoa não condizia com essa possibilidade. E ficávamos então entendendo, querendo entender para onde de fato havia ido, ou para onde de fato tinha ido esse nosso ente. Então vem o Espiritismo trazer um consolo diferente, que é um consolo baseado num esclarecimento que, por sua vez, é apoiado em fatos. O Espiritismo é uma filosofia, o primeiro livro espírita, Filosofia Espiritualista, o livro dos Espíritos, mas que não é fruto do imaginário de um ser humano, não é fruto da análise de uma pessoa, embora Kardec tenha dado a sua contribuição valiosíssima, mas é uma filosofia apoiada em fatos. É uma filosofia que se apoia na ciência e que coloca como consequência lógica a aplicação moral, ou, se nós quisermos, a consequência religiosa. Mas a base é filosofia e ciência. E aí Kardec, então, vai estudar os grandes fenômenos e vai se reportar a alguns outros, porque os fenômenos não começaram com o Espiritismo. É bom que se diga isso. Os fenômenos estão gravados na história da humanidade. Todos os livros tidos como sagrados pelas religiões têm lá fenômenos mediúnicos. Tem lá elementos que demonstram que o ser humano, desde sempre, já teve contato com os mortos. Só que não compreendia como isso acontecia, como isso se dava. A Bíblia, por exemplo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, ou na primeira revelação, quanto na segunda revelação, a primeira com Moisés, ao ponto de Chico dizer no Pinga Fogo que os 10 Mandamentos foi ali primeiro livro psicografado da humanidade. É repleto dessa fenomenologia que depois Kardec vai estudar com mais profundidade. Nós temos um acontecimento com Jesus, que é a sua transfiguração, que se dá quando ele sobe no Monte Tabor e ao lado de alguns discípulos, ele recebe materializados o próprio Moisés e Elias. E a coisa foi de tal modo real que muita gente pode achar, não, mas é porque aquilo ali foi uma visão, foi apenas uma ilusão de Pedro, não foi assim como vocês acham. Poxa, mas se tivesse sido apenas um vulto, alguém acha que Pedro se sujeitaria a fazer 3 tendas para Jesus? Fala, mestre, quer que eu faça 3 tendas? Ninguém faz tenda, barraca para vulto. A gente faz quando entende estar diante de algo material, que precisa de uma certa proteção. Claro que há toda uma simbologia por trás, mas há um fato, que é o diálogo, que é o encontro de Jesus com aqueles ditos mortos. E nós observamos ao longo da história inúmeros fenômenos mediúnicos, como, por exemplo, o ocorrido com Joana d'Arc, que ouvia as vozes dos santos, e por esse motivo fora queimada viva, de uma maneira cruel, de uma maneira impiedosa.
E os fenômenos foram se intensificando, e quem narra isso de maneira muito correta e bela é Arthur Conan Doyle, no seu livro A História do Espiritualismo, publicado pela FEB, em que vem descrever ali, desde os fenômenos do século XVIII, atravessando o século XIX, passando pelas mesas girantes, que foi aquilo que desencadeou a atenção do mundo, chamando por sua vez a atenção de Allan Kardec para que pudesse se desdobrar e entender esses fatos. Conan Doyle vai trazer ali também vários estudiosos, como disse ontem na palestra, homens de ciência, homens respeitabilíssimos na sua época, que, negando a existência do mundo espiritual e do espírito, tentando também desmistificar ou dizer ou revelar a farsa, se dedicaram a estudar e foram convencidos. Eram homens até então incrédulos, mas honestos consigo mesmos. Porque muita gente é incrédulo, mas não está disposto a descobrir a verdade. Então já vão para uma experiência querendo não aceitar, querendo não entender. Mas esses homens, inclusive William Crookes, era incrédulo, fora convidado para desmascarar os fenômenos, mas quando ele chega e se vê diante de algo real, aí ele se debruça ao estudo e tem a coragem de afirmar diante dos seus colegas que o fenômeno não é apenas possível, como é algo real. Escreve um livro, traduzido para o português como Fatos Espíritas, que vai relatar com detalhes minuciosos os fenômenos de materialização proporcionados pela médium Florence Cook, que materializou ao longo de 3 anos o espírito de Kate King, ao ponto de fazer experiências das mais diversas, colocando por várias vezes, inclusive, a vida da médium em risco. Porque, para certificar-se de que não haveria fraude, colocavam-na em situações, às vezes, complicadoras. Muitas vezes amarrada à cadeira, na qual um pequeno movimento poderia desencadear um choque e lhe tirar a existência. Em alguns experimentos era colocado outros médiuns sem nenhum tipo de roupa para demonstrar que ali não havia fraude por debaixo dos panos. William Crookes chegou mesmo ao ponto de auscultar os batimentos do espírito, examinar os pulmões, porque numa das ocasiões a médium estava gravemente doente, estava com a respiração comprometida. Então eles examinaram os pulmões da médium antes do fenômeno, pulmões doentes. Quando o espírito se materializa, examinam a respiração do espírito sadio. O fenômeno interrompe, acaba, voltam para ver a médium doente. Porque muitos diziam, não, isso aqui é a médium que se vestiu de um pano e veio passear entre nós. Porque a médium, por uma questão de proteção, ficava num gabinete fechado, isolado, para que a doação do ectoplasma pudesse, de fato, fazer aquilo que eles precisavam, que era a materialização do espírito. E aí muitos, diante de um espírito tão patente, tão tocável como nós, achavam até que era um ser humano se brincando ser um espírito. Na última sessão, inclusive, William Crookes narra no seu livro, chega a cortar um pedaço do cabelo do espírito. Diversas outras experiências, como após o espírito materializado, mergulhar o braço do espírito numa parafina que fervia, e aí retirava o braço da parafina, a mão do espírito se desmaterializava, aliás, antes de materializar, mergulhava numa água, fazendo um molde, e depois disso a mão do espírito se desmaterializava, deixando o molde para os experimentadores. Muitas vezes com os dedos fechados, e mesmo que não tivesse, se alguém quiser fazer o teste, mergulhe a sua mão na parafina quente, borbulhando. Se você não desencarnar de dor, mergulhe-a numa água fria e tente tirar a sua mão, ou tente tirar o molde sem quebrá-la. Porque, naturalmente, a nossa mão é mais larga do que o pulso e é impossível tirar
sem danificar a peça. E nós temos peças dessa até hoje. E que depois de quebradas e analisadas, era possível ver ali sinais como os pelos da mão, como detalhes da unha, que é impossível um ser humano reproduzir. Leon Denis, no livro Além e a Sobrevivência do Ser, narra uma experiência em que fizeram uma reunião mediúnica numa biblioteca e, para provar que a manifestação era espiritual, mediúnica e não anímica, ou seja, do próprio médium, eles pediam para o espírito: eu quero que você me diga o que está, por exemplo, na 10ª linha da página 220 do livro que está na fileira X, número 5. O espírito escrevia o que estava nessa linha, eles iam lá, buscavam um livro, que era às vezes dito mentalmente, e anotado num papel para depois comprovar, e estava correto. O que o espírito escrevia era de fato o que estava no livro. E diversos outros fenômenos que não deveria, ainda hoje, que nós, seres humanos, duvidassem da existência após a morte. É claro que a ciência busca, através de outros elementos, de outras provas, aquilo que nós espíritas já obtivemos desde os meados do século XIX. Então, outros fenômenos atuais que a própria ciência vem desdobrar, como os EQMs, experiência de quase morte. Aqui é uma questão de que eles estão comprovando de que existe algo em nós além da matéria. Porque indivíduos que experimentaram essa quase morte vêm descrever detalhes do outro mundo. Vêm narrar experiências, encontros com os já falecidos parentes, entes queridos. Vêm detalhar algo que acontecia no centro cirúrgico enquanto ele estava sob efeito de uma anestesia geral. Nós temos as cartas do Chico, analisadas e que serviu como prova, inocentando pessoas acusadas de crimes, através de comparação da própria assinatura do espírito sendo idêntica à que ele assinava enquanto estava encarnado. Nós temos as cartas consoladoras, em que o espírito do morto, dito morto, vem trazer detalhes que comprovam, que Allan Kardec nos chama a atenção em Livro dos Médiuns, que comprovam a sua identidade, que há que se ter muito cuidado no trato com a mediunidade. E muitos de nós, às vezes, diante da perda de um ente querido, com o coração dilacerado, com a alma em pedaços, saem em busca de carta aqui, carta acolá, e infelizmente, ainda hoje, há muitos médiuns que não podemos nem dizer que são charlatães, porque não cobram por isso. Mas há muitos médiuns que, para alimentar a sua própria vaidade, começam aí a causar, às vezes, um rebuliço em torno de cartas supostamente psicografadas, mas que não trazem provas. E Allan Kardec nos chama a atenção disso. É preciso ter provas. Porque cartas genéricas, qualquer um de nós escreve. Né? Querida mamãezinha, Maria. Normalmente, numa plateia grande, tem um monte de Maria, né? Sou seu filho, vim aqui dizer que está tudo bem, que um dia nos encontraremos. Fique em paz, do seu filho querido. Aí alguém pergunta assim, tem alguma Maria aqui que perdeu um filho? Sempre vai aparecer uma, duas. Mas cadê o elemento que o identifica, que prova? Então há que se ter esse cuidado. Como numa carta psicografada, essa sim, muito profunda e real, que Leon Denis mandou no Congresso Espírita de Paris Internacional, em 2004, quando se comemorava o bicentenário do nascimento de Kardec. Leon Denis manda uma carta em homenagem, através da mediunidade de Valdo Franco. Era uma carta especular, uma carta espelhada. Você só consegue lê-la se colocá-la de frente, o espelho, ou o contrário, contra a luz. E o detalhe, é em francês. Então ele escreveu de trás para frente, em francês, que é um idioma que Divaldo não domina. Mal sabe falar um bom dia, boa noite, obrigado. Está na internet, está no YouTube. É um fenômeno. E aí fica o outro desafio.
porque se o desafio da parafina pode machucá-los, não façam isso. Tentem chegar em casa e escrever uma carta de trás para frente, pode ser em português, que é um idioma que vocês conhecem. Tente fazer isso, mas com rapidez. Não pode ser um negócio quase desenhado, devagarzinho, não. E Divaldo fez com a rapidez característica de uma psicografia ali, de alguém que realmente está sendo impulsionado por um espírito. Allan Kardec vem trazer no Livro dos Espíritos, questão 400, até um pouco mais adiante, que os sonhos também têm esse papel de nos demonstrar a existência de algo além da matéria. Diz que os sonhos, muitas vezes, são encontros. E que Leon Denis, no livro No Invisível, que eu até já vi que tem ali, vem desenvolver esse assunto que ainda por nós espíritas é muito mal interpretado. Porque aí a gente acha que todo sonho é um encontro. Que todo sonho foi de fato uma visita a alguém, seja esse alguém encarnado ou desencarnado, e esquece de analisar alguns detalhes, alguns pormenores. Eu costumo brincar, teve um amigo uma vez que chegou, falou: William, Espiritismo fala que o sonho é um encontro, né? Eu disse, sim e não, né? Vamos com calma. Eu falei, por quê, minha irmã? Ele falou, tive um sonho tão bom essa noite. Eu falei, como que foi seu sonho? Não, porque eu sonhei que eu casava com Brad Pitt. E como a gente sabe que sonho é um encontro que vai acontecer, logo eu vou casar com Brad Pitt. Eu falei, minha irmã, não vai não, minha irmã. Eu sinto muito em dizer, não apenas por questões até estéticas, mas a chance é muito pequena. Você está no Brasil, ele está sabe-se lá onde. Na época estava muito bem resolvido com a Jolie, depois separou, até acho que talvez seja para casar com ela. Mas não vai. Mas não fala que o sonho é um encontro? Eu falo sim, mas vamos ter bom senso. Mas se não for nessa encarnação, talvez seja noutra, William. Eu falei, não, também não. Aí eu perguntei, como que foi o seu dia? Ela falou assim, não, meu dia foi ótimo, tranquilo. Como que foram as suas horas antes de dormir? Eu vi um filme que o Brad Pitt estava arrasando. Eu falei, está explicado. Quer dizer, você viu um filme, sonha com aquilo e acha que foi um encontro? Mas Allan Kardec vai nos falar, na Viagem Espírita de 1862, dos espíritas exaltados, que aqueles que querem explicar tudo como se fosse algo relacionado ao espírito. E às vezes, esse sonho nada mais é, como foi no caso, a consequência daquilo que nós vivemos no estado de vigília. Mas há outras situações, como estava aqui ontem, conversei com um companheiro, não sei nem se ele está aqui hoje, em que a gente não pensa na pessoa e às vezes à noite vai ter um sonho. E mesmo que não se lembre daquilo com os detalhes, já serve para nos confortar, para nos consolar. Quantas letras de música, quantos filmes foram escritos no indivíduo que ao dormir acorda com a letra pronta. Inclusive temos a Paula Fernandes, que vai nos relatar isso numa entrevista a um jornalista há alguns anos, dizendo que já costuma dormir com um papel e um lápis ao lado, porque ela costuma sonhar e acordar com a letra pronta das músicas, e ela tem que escrever rápido antes que aquilo desapareça. Desaparece, e Gabriel Delane vai analisar isso no livro Evolução Anímica, porque o fenômeno é muito sutil e o nosso corpo muito material, incapaz de reter aquilo por um longo tempo. Por isso que a gente acorda com aquele sonho tão nítido e à noite, às vezes, já não se lembra mais de nada. Mas aquilo nos auxiliou. Porque, às vezes, no momento de aflição, aquele parente, aquele ente querido, vem durante o sono nos revigorar, nos fortalecer para os desafios da vida. Então, tem também isso. Então, há detalhes, há questões que nos permitem, nós os espíritas, e aqueles também não são, mas que admiram a doutrina, que simpatizam, dizer, podemos abordar o tema com naturalidade, porque morrer faz parte da vida, mas a continuidade é uma prova que nós não podemos mais duvidar.
Então, não mais, como o Leon Denis, como eu disse aqui ontem na mensagem, não mais esses assuntos misteriosos, não mais cantos lúgubres, mas encarar como algo difícil, porém, que acontece, natural. Sem tentar velar, sem tentar esconder dos outros a realidade. Às vezes nós temos tanta dificuldade de encarar o assunto, que nós achamos que todo mundo tem essa dificuldade. Cito como exemplo um caso acontecido com uma amiga. A sua avó desencarnou após um período no hospital, enferma, com sérias dificuldades. E ela nos ligou e disse: William, a minha avó desencarnou, assim, não estava com essa voz tranquila, né? Estava em prantos. Vocês podem ficar com as minhas filhas? Eu disse: claro, mas por quê? Você não vai levá-las? Não vou levá-las ao velório. Eu disse: mas por que não? Não, elas não precisam saber que a bisavó desencarnou. Eu falei: mas precisa saber. Não, mas eu prefiro poupá-las. Eu falei: tudo bem, eu estou aqui para ajudar. Né, se você quiser deixá-las conosco, pode deixar. E ela então resolveu deixar as crianças comigo e com a minha esposa. Nós ficamos com elas. Eu ainda insisti, falei: você tem certeza que não vai levá-las? Ele falou: não vou nem falar que a bisavó desencarnou, porque vai saber qual será a reação das meninas. Então eu prefiro poupá-las. Detalhe, ela estava bem intencionada. Isso não é por maldade. Só que às vezes, mesmo bem intencionados, nós prejudicamos. Porque naquele momento, ela perdeu uma oportunidade de explicar com tranquilidade, com equilíbrio para suas filhas, uma de 2, 3 anos e outra de 6, 7 anos, o fenômeno natural que é deixar o corpo físico. Resumindo a história, não contou para as crianças e depois caiu no remorso, caiu numa culpa, porque as crianças começaram a perguntar: cadê a vovó? Ah, não, foi viajar. Sim, não deixa de ser uma viagem. Mas as crianças começam a perguntar assim: quando é que a vovó volta? A viagem está demorando. E aí começa a inventar aqui e ali, virou uma estrelinha. Aí a criança às vezes começa: poxa, mas virou uma estrelinha, eu não posso mais conversar com ela, então eu não gosto mais de estrela. Porque estrela não conversa. Então, a gente às vezes, de maneira bem intencionada, pode criar conflitos seríssimos nas crianças, inclusive perda de confiança nos pais. Porque começa a questionar: por que papai e mamãe me escondeu a morte da vovó? Porque descobre. Porque a gente sempre descobre a verdade. Sempre descobre. Então nunca é demais nós abordarmos os assuntos inerentes à própria vida com naturalidade. Porque quando escondemos algo, ambos sofrem. Ambos sofrem. Não apenas no que diz a questão de morte, mas tenho amigos homossexuais que não se revelam para os pais com medo da reação e vivem uma vida de infelicidade. E às vezes os pais já sabem, mas aí ficam os pais fingindo que não sabem e os filhos achando que os pais não sabem, e ambos vivendo um relacionamento apoiado em inverdades. Elizabeth Kubler-Ross, por exemplo, vai dizer no livro que eu citei ontem sobre a morte e o morrer, de que vários pacientes em fase terminal que ela entrevistou, eles diziam para ela: eu não quero contar a gravidade da minha doença para minha esposa, para meu filho, para meu pai, porque não sei como eles vão reagir. Mas, na verdade, essa fala relatava a dificuldade do paciente em encarar a doença. E como ele tem a dificuldade, pensa que todos terão. Como essa minha amiga, com a dificuldade de encarar a morte da avó, pensava que as filhas também teriam. E aí, nesse caso da doença, quando a Elizabeth ia conversar com a família dizia: olha, eu sei que o caso dele é muito grave, o médico já me falou, mas eu não quero falar isso para ele, com medo da reação dele. Então ficava paciente e família, um tentando preservar o outro, deixando de compartilhar a própria dor. Porque quando nós compartilhamos, dividimos. Quando dividimos, o fardo fica mais tranquilo de ser carregado.
Então, meus amigos e minhas amigas, precisamos encarar com naturalidade. E as crianças, a Elizabeth vai falar disso, encaram essa despedida de uma maneira muito mais tranquila do que a gente. E precisamos prepará-las. E ao não preparar, podemos gerar traumas. Como, para ilustrarmos o que eu estou dizendo, quando mentimos para eles quando vamos dar uma vacina. Tem uma campanha, tem que vacinar, ou tem que coletar um sangue para um exame, tem que levar ao laboratório e vai sofrer a picadinha. O que a gente muitas vezes fala? Vamos ali passear com o papai? Onde nós iremos, papai? Não, num lugar muito tranquilo, fique tranquila, você não preocupa não. E quando a criança às vezes chega até dormindo no laboratório, acorda, já tem 4, 5 pessoas profissionais para segurá-la, para aplicar uma injeção. Não seria muito mais fácil dizer antes, filho, a gente vai tomar uma injeção, dói um pouquinho, mas é para o seu bem, faz parte. Ah, mas se eu falar antes, a criança vai começar a chorar antes, não tem problema. Mas você está dizendo a verdade. Há quem diga, né, mais vale uma verdade que dói do que uma mentira que ilude. Porque um dia a verdade vem à tona, como no caso da criança com a vacina. Ela vai descobrir a verdade, ela vai descobrir que é dolorido, mas ela tem que entender que é para seu próprio benefício, assim como falamos abertamente da morte. É para nosso próprio bem. Precisamos encarar de frente as despedidas. Porque se pararmos para analisar, nós já fizemos muitas, mesmo daqueles que nós já amamos e que continuam encarnados. Quem aqui tem filho, mas quem não tem, já presenciou fato semelhante? Por exemplo, a primeira despedida que uma mãe faz de um filho é quando o traz ao mundo. Quando rompe o cordão umbilical. Naquele momento a mãe perdeu. Perdeu algo que trazia dentro de si. E para ela já é um impacto. Porque até então aquele filho estava, de certo modo, ali, sob a sua guarda, literalmente. Sob a sua responsabilidade. E de repente vem o primeiro desligamento. Pouco tempo depois, vem um outro momento difícil para os pais. Primeiro dia de aula. Nossa, eu lembro dos meus como se fossem hoje. Meu Deus do céu, deixar filho parece a morte, né? A gente deixa eles na escola e fica eles chorando de um lado, os pais chorando do outro, e o filho não quer ficar, e o pai quer ficar junto, e alguns ficam, o que até atrapalha o processo ali dos professores, que já tem um jeitinho, já sabe como lidar, já tem a estratégia, mas tem pai que quer ficar ali 24 horas, quer ir para a escola, ficar junto. Mas é difícil para o pai. Um segundo momento que nós perdemos um pouco o filho é quando damos o telefone para ele. Naquele momento a gente perde um pouco mais, porque aí ele começa a ficar mais no mundo virtual do que com a gente. É um outro desligamento, mas que faz parte. Não adianta a gente querer ir contra a tecnologia, há que se entender e aceitar isso. Claro que usando-a com bom senso. Aquela criança torna-se um adolescente, começa a namorar. Não enfrentei isso ainda. Meu está com 14, mas ainda não está nessa fase. Embora eu acho que está quase chegando. E para os pais é uma dificuldade ter que, entre aspas, dividir o filho ou a filha com o outro. E há pais que entendem que os filhos são posses e até dificultam os relacionamentos amorosos da criatura. O primeiro emprego, como ficamos preocupados, nossa, meu primeiro emprego, como que vai ser recebido? Como que ele vai ser tratado? Como que vai ser o dia? São perdas. Primeira viagem sem os pais. Primeiro casamento, que a gente sempre espera que seja o único, mas às vezes aí eles voltam para casa e às vezes casam de novo. E esses momentos traz para todos nós aflições. Aflições das mais diferentes. Até que um dia nós, às vezes, temos que nos despedir deles pelas portas da morte. Porque o processo natural que nós dizemos ser é que os pais, né, vão primeiro do que os filhos, mas às vezes acontece o inverso. E vemos pais despedir de filhos, às vezes, jovens. Então a gente sabe que tudo isso acontece.
Mas há que se entender e levar em conta um ponto. Toda despedida não é dolorosa apenas para os que ficam, é também para os que vão. Assim como na escola, ambos sentem ali aquele impacto da separação, na morte não é diferente. Agora, em alguns pontos podemos dizer que na morte, o impacto para quem vai pode ser até mais difícil do que para quem fica. Porque quando eu, por exemplo, me despeço do meu avô, que desencarnou há 2 anos, me despedi do meu avô, eu me despedi de um ente querido. Mas e ele? Se despediu de 4 filhos, se não perdi as contas, 8 netos, 2 bisnetos, esposas, irmãos, genros, noras. Já que genro e nora a gente não dá tanto valor, né? Mas vamos colocar na conta para ficar mais fácil, né? Cunhado também, né? Sogra também, aí que... Mas, olha, nós nos despedimos de um, e ele? De 20, 30, 50, sem contar os amigos. Então, a morte, a perda de entes queridos, ela é impactante para os dois lados. E precisamos agora entender que nós podemos auxiliá-los. E a melhor maneira de auxiliá-los é ficando bem. Ficar bem é o melhor que nós podemos fazer para quem se foi. Porque a grande preocupação deles, muitas vezes, é como eles ficarão. Porque no nosso instinto de proteção, nós queremos ter a certeza de que aqueles que nós amamos ficarão bem. E para relatar um pouco isso, eu vou ler, e eu vou torcer para não ser cansativo, porque eu pensei em não ler um trecho do livro Ave Cristo. E quem não leu, fique tranquilo, não vou contar o final do livro. Porque senão a pessoa fala assim, agora nem vou ler mais. Eu vou contar o final de um episódio descrito com uma riqueza de detalhes por Emmanuel, como lhe era característico, que nos impressiona, que é a morte do escravo Rufo. Quem já leu o livro, às vezes pode se lembrar de como é emocionante aquele momento. Porque aconteceu que naqueles primeiros séculos da era cristã, o cristianismo invadia as casas, os lares, e as pessoas encantadas com o ensino do Mestre, Jesus, começavam então a se converter, a abandonar a adoração aos deuses, para agora começar a adorar o Deus único, proposto já por Moisés, mas agora explicado por Jesus, como sendo Deus Pai. Então aquela onda criava ali no meio da sociedade algumas divisões. E alguns senhores muito poderosos, né, tinham a intenção de manter os seus escravos presos à crença, presos à doutrina pagã, à doutrina romana. E num dado momento eles convidaram os seus escravos e todos que moravam ali para jurar amor aos deuses de pedra. E aí muitos, inclusive cristãos, diante do medo da represália, negavam Jesus e diziam agora adorar os deuses. Mas o escravo Rufo teve a coragem de, diante dos seus donos, dizer que era cristão. Claro que isso foi muito mal recebido, e então pegaram o escravo e colocaram numa prisão, separando-o da sua esposa e de 2 filhinhas pequenas. Percebendo então seus donos que só a prisão não bastou para conter o avanço do cristianismo, eles pensaram, o escravo Rufo goza de um prestígio aqui entre os seus companheiros, precisamos agora promover um espetáculo, levá-lo para que ele negue o Cristo, ou para que, caso continue dizendo ser cristão, que nós agora possamos impor uma morte cruel, para que sirva de exemplo aos demais. Porque se ele negar, certamente enfraquecerá a fé dos outros.
que dirão: se Rufo negou, eu também vou passar a negar. E se Rufo não negar, nós promoveremos um espetáculo de horror que vai causar medo nas pessoas que ainda não se converteram, que pensarão 2 vezes antes de dizer que são cristãs. E assim fizeram. Pegaram o escravo, isso após um certo período de prisão, pegaram o escravo Rufo, colocaram no centro de uma multidão, lá que estava ávida por sangue, e naquele momento, vai dizer Emmanuel, os seus donos, os seus patrões, os seus chefes, chamaram 3 pessoas, que, diz Emmanuel, eram Dioclécia, a esposa do prisioneiro, e as 2 filhinhas, Rufília e Diônia, que o abraçaram com sofreguidão e alegria. Então chega, né? Esposa, 2 filhas, que já certamente pulam no pai e começam a abraçá-lo de maneira incontida. E aí uma das filhas diz papai e a outra diz papaizinho. Gente, isso para quem é pai e mãe deve ser cruel. Você, após ficar um bom período sem ver os seus, recebe-os naquela situação, naquele momento difícil. E diz Emmanuel: as vozes caridosas ecoaram, comoventes, arrancando lágrimas, enquanto o escravo mostrava o pranto que lhe manava dos olhos, como gotas de orvalho diamantino, deslizando sobre a expressiva máscara de bronze. Epípodo, um algoz, atendendo a um sinal do Senhor, separou o belo grupo familiar e a voz de Opílio bradou, emprestando às palavras o máximo de energia: Rufo, chegou o momento decisivo. Jurarás fidelidade aos deuses e serás salvo, ou seguirás o impostor Galileu, sentenciando-te à morte e provocando o banimento definitivo dos teus. Escolhe, não há tempo a perder. Então agora Rufo tinha que fazer a escolha. Caso dissesse continuar cristão, seria assassinado e os seus teriam um destino, sabe-se lá, Deus. Era um momento decisivo. E eu, sem querer antecipar a escolha dele, admiro a coragem desses primeiros cristãos. Porque ainda hoje, no movimento espírita, com o espiritismo com seus 161 anos, tendo já alcançado um certo status na sociedade, na qual nós podemos dizer que hoje é chique ser espírita, né? É chique, é tranquilo. Porque na época dos primeiros espíritas, inclusive no Brasil, era um gesto de coragem. Na época de Herculano Pires, Deolinda Morim, Leopoldo Machado, Bezerra de Menezes, o próprio Chico, quando começou, para se dizer espírita, tinha que ter coragem. Hoje é chique, está na novela, está na televisão, está no cinema, está nos livros, são os mais vendidos. Mas e na época dos primeiros cristãos? Era um negócio complicado. E aí Rufo diz: Senhor, caindo de joelhos, não me condeneis, compadecei-vos de mim, sou escravo desta casa desde que nasci. Um homem pedindo misericórdia, né? O infeliz calou-se, dominado pela angústia, e a cabeça, noutro tempo erecta e altiva, baixou o rosto até a poeira que Vetúrio pisava. Não invoques o passado, atende ao presente, dizia o algoz. Por que a ilusão nazarena, quando as nossas divindades te propiciam o pão farto e a vida feliz? Muita gente pensa isso até hoje, né? Para que ser espírita? Você está com uma vida tão boa, você tem uma família linda, você tem tudo nas mãos, você tem saúde, você tem isso, você tem aquilo. Para que preocupar com espiritualidade? Para que preocupar-se com religião? Era o que o homem dizia: para que ser cristão se os nossos deuses te propiciam vida farta e, mesmo sendo escravo, né, feliz, na acepção do seu dono?
Rufo, porém, diz Emmanuel, reergueu a fronte, recuperando a serenidade. Contemplou a esposa que o fitava amargurada e, em seguida, estendeu os braços para Diônia, meigo anjo moreno de 4 anos, que se precipitou de novo para ele, exclamando, confiante, a filhinha de 4 anos, o Senhor vem conosco, papai? Meu Deus do céu, né? Que me lembra um pouco, dando uma pausa aqui para a gente respirar, Joana de Cusa, né? No capítulo 15 do livro Boa Nova, Humberto de Campos relata o testemunho de Joana de Cusa, que também, numa situação bem delicada, lá no ano de 68, antes de quando foi narrado todo o romance Ave Cristo, Joana é atada a um poste no circo romano e ao seu lado um jovem, que era o seu filho. Joana firme, o filho até então em silêncio. O jovem estava seminu e de repente um chicote o acerta nas costas. E diante da dor, o filho diz para a mãe, mamãe, abjura, negue o Cristo, porque se a mãe assim o fizesse, ambos seriam libertados pelos soldados. Era o último momento para que Joana pudesse decidir. E ele diz uma frase muito forte para ela, abjura por mim que sou teu filho. Pensa no coração de uma mãe, vendo a si mesma e ao filho amarrados a um poste para serem em alguns minutos incendiados. E ele fala, abjura por mim que sou teu filho, um ente querido. O que a gente faria, né? Porque se ele fala assim, abjura pela tua sogra, né? Não, pode meter fogo, né? Estou nem aí. Mas quando fala, abjura por mim que sou teu filho, a coisa muda. E narra Humberto de Campos que pela primeira vez, na fronte daquela Marte, corre lágrimas. E ela começa a pensar. Só que ela lembra de várias coisas, mas 2 a marcaram profundamente. A primeira, quando ela se lembrou de ver Maria assistindo à crucificação do próprio filho e mantendo-se resignada, que também é uma situação difícil, como falamos ontem. E lembra-se, ou recorda-se, do diálogo de Joana com Jesus, diante do conflito conjugal, diante das provações e testemunhos que ela tinha que dar dentro do lar. Jesus diz para Joana, vai filha, sê fiel. Recordando dessas palavras de Jesus, ela olha o filho com amor, mas tentando assimilar a sua própria dor e fala, cala-te meu filho, cala-te meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício na hora suprema. Saibamos sofrer, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Fidelidade que Jesus pediu para ela ter. Conta que depois dela dizer isso, os soldados se aproximaram e tacaram fogo. E quando as chamas começavam a subir, já queimando o seu corpo, um dos soldados se aproxima e diz, o teu Cristo soube te ensinar apenas a morrer? Ainda tirando sarro, né, com a ironia. E ela disse, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Joana é fantástica, né? Ela se desliga do corpo físico, percebe um toque no seu ombro, olha para o lado, e era Jesus, que diz, Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Olha o prêmio. E a gente, às vezes, preocupados com as felicidades transitórias do mundo, nos afastamos desse prêmio que é o encontro com Jesus em espírito. Mas voltando ao escravo Rufo,
A filha pergunta: o Senhor vem conosco, papai? O interpelado fixou a menina com inexprimível ternura, mas não respondeu. Qual pai teria força suficiente neste momento para responder à filha? Ninguém, diz Emmanuel, poderia conhecer o drama que se desenrolava por trás daquele semblante sulcado pelo sofrimento. Ninguém pode, não apenas um escravo Rufo, mas nenhum de nós consegue penetrar a intimidade do outro. Por isso que a dor é única. Ninguém sente a mesma dor que o outro. A palestra, os livros podem auxiliar, mas jamais farão aquilo que cabe a nós realizar, que é a viagem para dentro, que é cada um de nós analisar aonde dói. Ninguém é capaz de fazer isso. Os olhos estáticos pararam de chorar. Súbita e inabalável firmeza estampara-se-lhe no rosto de Rufo, que elevou a atenção para o céu, evidenciando íntima atitude de oração, mas Opílio tornou a falar, contundente e gritante: não delongues, não delongues. Renegas a superstição nazarena e abominas agora o impostor da cruz? Quer dizer, não respeitava nenhum momento de oração que Rufo estava. Olha aqui o papel da prece diante da prova, que a gente às vezes esquece de orar nas dificuldades. E Rufo então diz: o Evangelho é revelação divina, informou, possuído de calma impressionante. E Jesus não é um mistificador, e sim o mestre da vida imperecível. Olha a coragem. Você vê a sua filha perguntando se você não vai negar o Cristo para ir com ela, e ele fala isso que acabou de dizer. Como ousas, atalhou Vetúrio, encolerizado, a tua morte, olha a pressão psicológica, a tua morte não passará de suicídio. Quer dizer, se você pode deixar de morrer e não faz, você será, nas palavras de Vetúrio, um suicida. E serás o verdugo da própria família. Olha a culpa. Dioclécia e as meninas serão expulsas. Porque o escravo, apesar de viver na escravidão, pelo menos tinha o que comer. E ele fala: agora elas serão expulsas. E quanto a ti mesmo, em poucos momentos descerás ao convívio das potências infernais. Olha, o chamou de suicida, colocou nele a culpa pela expulsão da família e ameaça com o inferno. É um prato cheio para a pessoa negar. Ah, não, pensando bem, não sou cristão mais não, né? Vamos ficar por aqui mesmo, está tranquilo, ter o pãozinho com água ali de manhã cedo. Lançou-lhe rancoroso olhar e rematou: desgraçado, não temes? Porque a atitude dos cristãos causava assombro nos outros. Assim, mas como é que você está tranquilo depois que eu falei? E aí Rufo diz: Senhor, os que vão morrer colocam-se à frente da verdade. Dói-me o coração reconhecer a esposa e as filhinhas humilhadas pelo incerto destino que as espera na terra. Entretanto, entrego-as nesta hora ao juiz do céu. Olha a fé. Que a preocupação do Rufo não era consigo mesmo, porque ele já tinha compreendido o Evangelho, sabia da realidade do mundo espiritual. Mas, como eu disse antes de começar a narração desse episódio, muitas vezes a nossa preocupação é com os que ficam. Conversava ontem isso no nosso jantar, né? A gente, às vezes, está preparado para desencarnar, mas não sabe como ficarão os nossos. Mas, neste momento, demonstrando fé em Deus, Rufo diz: entrego a minha família agora ao Pai Celestial. Hoje, agora aqui tem a lição moral para o seu algoz, né? Hoje podeis sentenciar
a casa, o solo, o arvoredo e o ouro permanecem em vossas mãos. Mas onde estão aqueles que em outro tempo perseguiram e condenaram? Onde estão? E ele fala: arrojaram-se todos ao mesmo pó, em que se confundem os servos e os senhores. As liteiras da vaidade e do orgulho consomem-se no tempo. Como diz Leon Denis, a morte é uma lei. Todos nós teremos que enfrentá-la, senhores e servos. Não temo a morte, que para vós é enigma e mistério, e que para mim é libertação e vida. Vós, porém, romanos dominadores, tremei enquanto rides. Quer dizer, eles riam, mas por dentro tremiam. Jesus reina acima de César. Lembrei-me aqui de outro fato, de outro romance, de Emmanuel, Paulo e Estevão. Vocês lembram a morte de Paulo? Falou em tremer, eu lembrei. Que Paulo é levado para o momento final, para o suplício. O homem que foi designado para lhe dar o último golpe, pega a espada e treme. Treme diante da grandeza de Paulo, não apenas grandeza pessoal, mas espiritual. De um homem que tanto tinha feito. E Paulo, ao invés de olhar o homem tremendo e dizer: meu irmãozinho, você está tremendo? Vamos pensar melhor, vamos conversar, vamos tomar uma água. Paulo vira para o seu algoz e diz: não tremais. Cumpre o vosso dever até o fim. E aí o homem vai dar o golpe final e lhe arranca a cabeça. Então, olha a compreensão desses homens, é um negócio impressionante. Vencendo a lassidão que o dominava, Opílio Vetúrio agitou os braços e clamou: cala-te, nem mais uma palavra. Epípodo, o chicote. O capataz estalou o rebenque no rosto do escravo enobrecido. A família assistindo, o marido e pai sendo chicoteado no rosto. Enquanto Vetúrio, em poucas palavras, concluía o negócio com o mercador. Dioclécia e as filhinhas foram cedidas a preço ínfimo. Enquanto o potro bravio era aparelhado, porque Rufo foi amarrado a um potro bravio e arrastado pelas ruas da cidade. A esposa do mártir tentou lançar-se nos braços dele, mas algumas companheiras afastaram-na com as meninas para recanto próximo. Olha o desespero. Rufo ia ser atado à cauda do animal que relinchava, escolceante, quando Berzélio, o comprador de escravos, abeirou-se dele e ciciou-lhe aos ouvidos. Quem comprou a família de Rufo se aproxima e diz: tua família encontrará um lar em nossa casa da Aquitânia. Morre em paz. Eu também sou cristão. Quer dizer, olha o poder da fé, né? Quer dizer, o homem entrega a sua família a Deus e fala: Deus, né? Que seja feita a tua vontade. Né? Realiza os teus desígnios. Mas eu tenho força, mas e a minha família? E de repente, no meio daquela multidão que se alegrava diante do horror, é designado um comprador de escravos cristão para comprar a sua família. Pela primeira vez, naquele dia de terríveis recordações, belo sorriso estampou-se no semblante do mártir. Então era alegria. A última preocupação de Rufo foi vencida. E logo em seguida deram a autorização para que o cavalo circulasse pelas ruas da cidade, arrastando aquele corpo,
Mas um detalhe, né? A gente às vezes lê esses romances e fica com pena do Marte. Puxa vida, mas não merecia uma morte tão violenta, né? Um é decepado, o outro é incendiado. Eu contei aqui 3 cenas que já é para desespero de muita gente, né? Falei, esse negócio de ser cristão não vale a pena. Um queimado, o outro decepado. O outro é amarrado a um cavalo e arrastado. Só que tem um detalhe. Antes do golpe final, esses cristãos já estavam longe. E quem vai dizer isso, além deles, nos próprios romances de Emmanuel, é Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, que vem tirar um peso de muitas pessoas que tiveram os familiares desencarnados em acidentes, de maneiras trágicas. Que quando a gente observa um acidente na televisão, um avião caiu, um carro bateu, desencarnaram todos. E a gente às vezes vê as cenas e pensa, puxa vida, mas que dor, que sofrimento. E Allan Kardec escreve, que nesses últimos momentos, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. É coisa de segundos, a alma se desliga. Quase sempre. A gente observa que mesmo quando não desencarnamos, mas que somos vítimas de um acidente mais grave, o nosso corpo nos protege da lembrança. Basta perguntar a alguém que sofreu um acidente automobilístico e foi para o hospital depois. Ele não se recorda. Ele vai dizer, William, eu estava dirigindo e não me lembro de mais nada. Quando eu me dei conta, estava no hospital. A morte é mais ou menos isso. Os últimos momentos são preservados. E a gente é amparado, reconduzido para um despertar futuro. As cartas do Chico diziam isso. O Chico tinha a particularidade de psicografar muitas cartas de pessoas vitimadas em acidentes. E eles diziam, olha, eu estava dirigindo, de repente veio uma luz em minha direção, e não entendia mais, mas fiquei leve, comecei a flutuar, e percebi a companhia do vovô e da vovó que vinham em minha direção, me buscar. E aqui eu vou dar uma dica. Se em algum momento, do nada, vocês verem o vô e a avó desencarnado, é porque vocês já foram. Sinto muito. Porque a mediunidade não desabrocha assim, nossa, virei médium. Eu, por exemplo, não tenho mediunidade ostensiva, então eu não enxergo desencarnar de jeito nenhum. Se do nada eu começar a enxergar, tem coisa errada, ou tem coisa certa, né? Depende do ponto de vista. Mas ninguém começa a ver desencarnado assim de uma hora para outra. Então, se você começar a ver, é porque você desencarnou. É uma dica, porque a gente às vezes reluta. Tem muito espírito que não quer aceitar que desencarnou. E fica por aí, né? Achando que está ainda encarnado. Então, se você perceber que vem alguém te buscar, o vovozinho e a vovozinha que já foram, né? E detalhe, tem uma outra possibilidade. Se você estiver fortemente acamado, doente, doença grave, sob efeito de alguns remédios, pode ser que você comece a ver também, mas não quer dizer que você desencarnou ainda, né? Mas em situações normais, começou a ver, é porque já foi. Então a gente percebe com Kardec que nós somos preservados desse último momento. Mas na questão 63 do Livro dos Espíritos, Kardec descobre, após entrevistar os imortais, que todos nós passaremos pelo que eles chamam de estado de perturbação. Todos. O que seria essa perturbação, né? A gente fica, como é que funciona? Claro que vários espíritos, vários livros tentaram já descrever isso, mas tentando trazer um pouco para a nossa realidade aqui enquanto encarnados, é você ficar nessa dúvida.
estou desencarnado, não estou, acho que estou, mas não sei. E aí você começa a tentar realizar as atividades suas e percebe que não consegue e entra naquele estado de confusão. Tenta falar com as pessoas e não é ouvido. Tenta ser enxergado e não é visto. E aqui é uma outra dica que eu dou. Se você começar a conversar com alguém que até então te ouvia, e esse alguém não te ouvir mais, é outro sinal de que você já desencarnou. Porque há uma diferença aqui, né? Eu conversava com alguém e agora esse alguém não me responde, então talvez estejamos em planos diferentes. A não ser, né? Tem que colocar aqui algumas condicionantes. A não ser que esse alguém esteja com o telefone nas mãos. Porque se ele estiver mexendo no Facebook, no Instagram, é normal que ele não veja, não escuta. Então, se você conversou com alguém e não te respondeu, mas está mexendo no telefone, você não desencarnou, você está encarnado, é só uma questão de foco. Mas todos passaremos por esse momento, que diz Kardec pode ser de alguns segundos, minutos, ou pode levar anos. E ele, querendo saber então como diminuir esse período, pergunta na questão 65. Se o conhecimento do Espiritismo poderia abreviar, atenuar, diminuir essa perturbação espírita. E os espíritos dizem que sim, e muito. Gente, eu acho essa resposta fantástica. Porque eles poderiam ter puxado a sardinha para o nosso lado, né? Assim, o Espiritismo ajuda depois da morte? Em outras palavras, né? E eles poderiam ter dito, sim, é a única coisa que ajuda é o Espiritismo. Poderiam ter dito, né? Talvez a gente não comportasse nas nossas casas o tanto de gente querendo ser espírita. Ah, vou ali buscar salvação, o Espiritismo salva. O Espiritismo é o que há no momento, porque eu vou morrer mesmo, então deixa eu ser espírita. Então eles falam que ajudam e muito. Porque o espírita já conhece antecipadamente qual será a sua situação. Quer dizer, a gente já sabe que continua vivo. E a gente já sabe que vai colher exatamente o que semeou. O espírita já sabe. Aqui está um probleminha também, né? A gente já sabe disso. Mas, continuam os espíritos. Gente, e quando espírito superior coloca mas, porém, contudo, todavia, é do tipo assim, esquece o que eu falei e foca no que eu vou falar. O que eu falei foi importante, mas o mais importante está aqui. Mas o que mais influencia é a prática do bem e a consciência pura. Quer dizer, não adianta ser espírita de rótulo. Não adianta ser espírita ou famoso de fachada. Se eu não praticar o bem e se eu não purificar cada vez mais a minha consciência, eu estarei em pior situação do que aquele que nem espírita era, mas que fez o bem e que trabalhou para purificar a consciência. Então não é a religião ou filosofia que eu estou, mas como eu sou enquanto membro daquela religião, o que eu faço enquanto atuante deste movimento. Agora, meus amigos, pelo menos para mim, é uma alegria tão grande ser espírita. A gente tem uma oportunidade tão bela nas mãos, que se a gente conseguir unir o conhecimento espírita com a prática cristã e a prática espírita, que é a mesma coisa, a gente vai ser muito bem recebido, muito bem amparado. Como escreveu Leon Denis no Problema do Ser e do Destino, não basta crer e saber, porque isso é fácil. A lógica espírita é muito forte. Não é difícil acreditar. Você lê um livro, dependendo de um livro apenas, e já se convence. Já crê. E o conhecimento ele é gradativo. Quanto mais eu leio, quanto mais eu reflito, mais eu conheço. Mas a vivência é um outro passo. Lembro-me de um outro romance de Emmanuel, mas esse agora não vou falar de morte. Então a gente vai sair daqui com medo de morrer, né? Mas de Alcione, que ao trocar ideias em relação ao estudo do Evangelho, vai nos dar 4 passos.
Diz ela que primeiro precisamos conhecer o Evangelho, depois meditar, ou seja, refletir. Um terceiro passo é sentir. E por último, vivenciar. Então diz Denis, não basta crer e saber, é preciso vivenciar a nossa crença. Isto é, diz ele, colocar em prática nos atos cotidianos da vida os princípios superiores que adotamos. Que é ser espírita, ser cristão, nos pequenos detalhes. Por exemplo, trazer o espiritismo para o café da manhã. Não é ler livro espírita no café da manhã. Se quiser fazer, não tem problema. Mas é ter atitudes cristãs no trato com a família logo pela manhã. Na sociedade, no trabalho, no centro espírita, porque às vezes nos falta atitudes cristãs e espíritas dentro do centro espírita. Antigamente a gente podia falar assim, mas ser espírita no centro é fácil, né? Mas hoje em dia está difícil ser espírita até dentro do centro espírita. Então a gente precisa refletir como está a nossa vivência. Porque se formos espíritas, meus amigos, na vivência, na prática, não tenhamos dúvidas de que o nosso futuro será lindo, será belo, será confortador. E esse nosso período de perturbação será muito curto. Eu acho que o sonho de consumo de todo palestrante é fazer palestra no próprio velório. Quem aqui é palestrante pode começar a pensar, deve ser bom, né? Quem fez isso foi Karl Barth, que é um pioneiro, que é um desbravador, que é um corajoso. Karl Barth desencarnou lá em Matão, primeiro prefeito da cidade de Matão. A gente vê que nem todo político tem as salvações. Primeiro prefeito de Matão, um homem importante, desencarnou. Obviamente, todo mundo ficou muito abalado com aquela morte. Enquanto estava no preparativo ali, na casa de Caibar, que o seu corpo seria velado na Câmara Municipal, de repente um amigo seu, chamado Urbano, médium, está lá conversando com as pessoas e olha o Caibar vindo em sua direção. E ele pensa, não é possível, já está aqui, né? Acabou de desencarnar, já está chegando. Aí ele começou mentalmente a perguntar, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu vim aqui que eu preciso trocar ideia com o pessoal. Mas como assim trocar ideia com o pessoal? Eu preciso conversar com os meus familiares. Mas conversar? Você desencarnou, deixa o pessoal estar aqui na dor. Por isso mesmo, eu quero dizer que estou vivo. E antes que o seu amigo médium relutasse um pouco, Caibar Schutter utiliza-se desse aparelho mediúnico e dialoga com as pessoas na sua casa. Se desliga, começa o velório e antes de fecharem o caixão, novamente Caibar Schutter vem, utiliza-se da psicofonia do amigo e faz uma palestra no próprio velório. É um sonho. Isso aí não tem jeito, né? Que bênção. Agradecendo a Deus a oportunidade de ter usado aquele corpo físico, instrumento de progresso da sua alma, que ele agora reconhecia já no mundo espiritual. Então, olha que beleza. Outro que nos deu um exemplo disso foi Herculano Pires. Herculano estava no hospital, internado. A sua esposa, a Virgínia, sai para visitá-lo. Naquele momento começaria uma reunião mediúnica na sua casa, na garagem da sua casa. E de repente um dos médiuns que raramente psicografava alguma coisa, pega papel e lápis e começa a escrever. Aí no final, assinado Herculano Pires. Mas como assim Herculano Pires psicografando mensagem? Aí chega a sua esposa, alguns minutos depois, com a notícia: Herculano desencarnou. E os seus amigos dizem, a gente já sabe, mas como, né? Não tinha WhatsApp na época para falar, que agora a gente avisa pelo WhatsApp, né? Aí tem pessoa que desencarnou tem 1 ano e está chegando a mensagem ainda, né? Vocês receberam do Chico Xavier uns 2 meses depois? Chico Xavier fez aniversário esses dias aí, acho que foi dia 2 de abril. Eu estava em julho recebendo mensagem, hoje é aniversário do Chico Xavier. Falei, gente, já passou, né? Já foi, mas a mensagem circula.
E a Virgínia chegou, naquele curto espaço de tempo, Herculano já estava consciente da sua situação no mundo espiritual. Então, meus amigos, falar da morte, da perda de entes queridos, passa um pouco por falar da nossa própria morte. Porque talvez encarar a nossa de uma maneira mais saudável nos auxiliará para também encarar as dos outros. Porque a morte e a dor têm um papel fundamental: nos engrandecer. Se Deus é amor, e é, todos os seus desígnios têm que ter como consequência algo amoroso. E não temos dúvidas que encarar a morte é algo que nos provoca dor. Mas lembremos do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, um espírito amigo, que depois a gente foi saber que é Joana de Ângeles, segundo Divaldo Franco revela: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Bom, a dor é uma bênção que Deus envia. Se Deus é amor, Deus está nos enviando a dor para o nosso bem ou para o nosso mal? Somos levados a acreditar e a entender que é para o nosso bem. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. E a dor da morte muitas vezes nos conduz a situações maravilhosas. Quantos de nós não chegamos no Espiritismo a partir da dor da perda de um ente querido? Muitos de nós, muitos. Ontem eu citei um pouco sobre Jerônimo Mendonça, que foi um destes. Jerônimo era protestante, daqueles que se encantavam pela arte, pela música, pelos cultos, pelo louvor. Mas quando a sua avó desencarnou, e ele foi conversar e a avó dele não era protestante, e ele foi conversar com um amigo seu, aí ele perguntou assim: e a minha avó foi para onde agora? E o amigo disse: foi para o inferno. Mas por quê? Não, porque ela não era da nossa religião. Mas como assim ela foi para o inferno? Mas ela é uma pessoa tão boa. Ele falou: sim, mas mesmo sendo boa, se não tiver aceitado Jesus, vai para o inferno. Gente, eu achei que isso fosse só lá, porque isso aconteceu no ano de 1965. E eu conversando com uma amiga minha, domingo. E ela disse: William, meu pai está gravemente enfermo. Agora ele começou a rever alguns conceitos em termos de religião, mas ele ainda diz que eu vou para o inferno. Um pai falando isso para a filha. Eu falo: mas como assim? Ele falou: fala tranquilamente. Ele falou: você vai para o inferno. Mas e como ele que te ama vai ficar no céu e você no inferno? Ele fala: não, dizer que quando ele entrar no céu, Deus vai passar uma borracha e vai apagar da memória dele aqueles que ele ama, então ele não vai nem lembrar de mim no céu. Eu falo: Jesus amado, que Deus é esse? Que Deus cruel. E aí Jerônimo, então, insatisfeito com a resposta quanto ao destino da vozinha querida e amada e bondosa, chega ao Espiritismo. Chega e começa a consolar os outros, a esclarecer e a alegrar mesmo nos momentos de tristeza. Conta a sua biógrafa, Jane, no livro Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado. Em certa ocasião, Jerônimo estava num velório e ele, com todas as dificuldades, mas já tornando-se a referência que foi, era muito comum com que quando chegava aquele homem numa maca, ele ficava numa cama que ele não estava nem deitado e nem sentado, era reclinado. Foi feito especialmente, que era a única maneira que ele conseguia suportar as fortes dores que ele trazia no seu peito. E algumas vezes, a gente pode observar na internet, colocavam um saco de areia, algo mais pesado, que era um jeito que tinham de diminuir as dores. O Jerônimo chegava e o pessoal largava o defunto sozinho para ficar com o Jerônimo, né?
É mais ou menos assim, chegou o Haroldo Dutra Dias aqui, tem um velório acontecendo, todo mundo vai falar com o Haroldo, né? E às vezes vai largar o defunto lá, solitário. E numa ocasião, a cama dele quase sempre não entrava, porque as portas antigamente eram muito estreitas. Então às vezes ele ficava na calçada, na rua, em outro cômodo e não entrava no recinto do velório. Mas uma vez ele conseguiu entrar e lá estava todo mundo chorando, aquele desespero, gente gritando. E aí um amigo chegou e falou: ô Jerônimo, é um dia de tanta tristeza, e a pessoa desencarnou bem no dia do meu aniversário. O Jerônimo olhou e falou assim: é seu aniversário, irmão? Ele falou: é meu aniversário justo hoje. Falou: então você merece um parabéns para você? E o Jerônimo começou a puxar um parabéns para você do lado do defunto. Todo mundo começou meio tímido, acompanhou e cantou parabéns, e aquela alegria: vive, é big. Não teve com quem será, né? Também não. Mas alguns companheiros vieram chamar a atenção do Jerônimo. Mas onde se viu isso? Você está num velório, cantando parabéns para o aniversariante, todo mundo chorando, você vem provocar riso nas pessoas. E o Jerônimo disse: meu irmão, você não pode imaginar o benefício que trouxe alguns segundos ou minutos em que todos nós pudemos nos desligar mentalmente do desencarnado para nos vincular ao aniversariante. Porque às vezes nós prendemos os nossos entes queridos com os nossos próprios pensamentos, que insistem em retê-los para perto de nós, dificultando o seu desligamento para o mundo espiritual. Então Jerônimo conta que aqueles minutos foram essenciais para aquele desencarnado que ali estava. Olha como alguns detalhes podem fazer a diferença. Mas nem tudo que relaciona-se a defunto, a velório, era alegria na vida de Jerônimo. Uma vez eles, encaminhando-se para o cemitério, ia na frente o caixão, né, naquela rodinha ali, num suporte com rodinha, atrás do caixão a cama do Jerônimo, também empurrada, né, e atrás o pessoal caminhando, né. Aí conta-se que havia 2 bêbados um pouco distante. Aí um olho falou assim: nossa, mas coitado daquele defunto, né? Nem colocaram ele no caixão, porque Jerônimo ficava estático, né? Porque era tetraplégico. E o outro virou e falou assim: nossa, e vão enterrá-lo de óculos escuro, porque era cego dos 2 olhos, ficava sempre com óculos escuro. E numa ocasião, meus amigos, o pessoal esqueceu Jerônimo no cemitério. Despediram naquele momento de tristeza, de dor. Um abraça o outro, um consola, fica em paz, vamos com Deus, vamos com Deus. Quando chegaram lá na frente, na casa do pessoal, vamos descer o Jerônimo. Ela falou: mas cadê o Jerônimo? É que voltaram, estava lá a cama do Jerônimo, sozinho ao lado do túmulo. E ele contava isso com a maior alegria, com o maior humor. E o último episódio em relação a ele, que gostava muito de Divaldo Franco, imitava a sua voz com perfeição, contam aqueles que conviveram com ele, de que eles estavam na palestra do Divaldo, assistindo ali, já mais próximo do palco, e se aproximou dele um bêbado. E o bêbado chegou, vendo aquele homem deitado numa cama, enquanto todo mundo estava sentado, em pé, circulando. O bêbado se aproximou e disse: homem, levanta-te e anda. Aí, o Jerônimo, percebendo, né, já sentindo o cheiro do álcool, como estava alcoolizado, disse: meu irmãozinho, eu não consigo, né? Não tem jeito, né? Com medo de incomodar já a palestra, todo mundo naquele silêncio. Aí o homem disse: eu insisto, em nome de Deus Todo-Poderoso, levanta-te e anda. Ele falou: mas não tem jeito, bem que eu tento, olha aqui, eu estou tentando, eu não consigo, né? Aí o bêbado olhou e falou assim: ó, homem de pouca fé. E se retirou. Mas, como Jerônimo, que chegou no Espiritismo através da dor, da falta de respostas, nós temos vários outros, talvez aqui presentes, nós temos vários outros, Brasil afora, compondo, né, essa legião de espíritas que temos a responsabilidade de falar de imortalidade da alma, de falar que a vida não tem fim,
que a vida não tem contrário. O Simão Pedro gosta de fazer essa jogadinha de palavras, e ele diz, e eu repito, não vamos encontrar no nosso vocabulário, no nosso dicionário, uma palavra que se opõe à vida. Muita gente pensa que é morte. Tem um site chama antônimos.com.br. Você digita uma palavra, ele traz o antônimo dela. Você digita lá, antônimo de vida, morte. Está errado. Porque o contrário de morte é nascimento. O verbo que se opõe ao nascer é o morrer. Tudo que nasce, morre. Planta, o animal e o homem. Mas nem tudo perde a vida. Nós estamos sempre vivos, ora com corpo, ora sem corpo, mas não temos nada, nem mesmo palavras que neguem a vida. Alguém já falou assim, eu acho que eu vou desvidar. Eu estou avidado, que seria um prefixo de negação, de ausência. Não tem jeito. Não existe palavra que negue vida. Nós sempre estamos vivos. E precisamos fazer da nossa vida algo útil para a sociedade. Para que ela não seja infrutífera. Para que ela não seja algo em vão. Para que ela produza frutos. Para que, como Leon Denis diz no final da introdução do Depois da Morte, que ele escreve o livro e diz que essa obra talvez encontrará dificuldades, resistências, que ele não queria agradar a todos, mas se ela servir para consolar uma única alma aflita e esclarecer uma única inteligência sedenta de conhecimento, já poderá dizer que a sua vida não foi em vão. Esse é o desafio, auxiliar um, porque automaticamente pegaremos gosto pela coisa e queremos consolar e auxiliar 2, 3, 4. Porque o amor provém de uma fonte inesgotável e abundante. Quanto mais se dá, mais se tem. É um processo automático. Quanto mais se ama, mais se quer amar. E que a nossa morte não seja uma morte vã. Encerro com uma frase do Evangelho que João nos diz: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Se o grão de terra caiu, não morreu, não aprofundou, ele é só um grão de trigo. Mas se morre, produz fruto. Que a nossa morte possa produzir muitos frutos bons, muitas alegrias, muito consolo, muito esclarecimento, muito amparo, porque é disso que o nosso mundo tanto precisa. Tem uma música que eu gosto muito e que eu adoro encerrar minhas palestras com ela, que é de Lenine, quando ele fala que o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Então, o espírita tem esse papel de entender que a gente sim espera algo dos outros, algo do mundo, algo da família, algo dos companheiros, mas a vida espera algo de nós. E Lenine coloca alguns questionamentos. Será que é tempo que nos falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, que aproveitemos essa oportunidade de estar encarnado, de estar vivos, para poder dar a nossa contribuição para que o mundo se torne um mundo melhor.